E quem está com várias versões apuradas para a gente direto da capital federal é ela, Clarissa Oliveira. Que reuniãozinha tranquila, hein, Clarissa? Faltou um suquinho de maracujá ali, né? Olá, boa noite, Isabel. Boa noite, Cris. Boa Boa noite, noite a Clarissa. todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Olha, quem acompanhou aí todos os relatos e também os áudios, né, que vazaram dessa reunião entre os governadores e o ministro Eduardo Pazuello, saiu com uma noção muito clara do que a Isabel acabou de falar. Falou-se muito, mas esclareceu-se muito pouco. E as poucas informações que o Ministério da Saúde, de fato, forneceu nessa reunião, trouxe como coisas concretas, só deixaram ainda mais dúvidas na cabeça dos governadores, principalmente no que se refere a essa questão, como ela pontuou, do prazo de 60 dias. Um prazo, obviamente, colocado como um limite para a homologação de vacinas pela Anvisa. Agora, estamos falando de um momento de emergência, um momento de altíssima necessidade, onde, obviamente, a Anvisa precisa procurar um prazo mais enxuto, é necessário. Acho que isso é consenso para todo mundo, ficou muito claro. Agora, o que me chamou muito a atenção em relação ao que foi dito sobre essa reunião é que se antes havia uma briga entre o governador João Dória e o ministro Eduardo Pazuello, agora existe também uma disputa e uma insatisfação muito grande entre outros governadores, tanto a respeito do ministro da Saúde quanto a respeito do governador João Dória, justamente porque o simples fato de João Dória ter anunciado um plano de vacinação próprio, onde ele comunica à população que vai haver uma vacinação em São Paulo a partir de 25 de janeiro, isso cria, no menor dos cenários, um constrangimento para os outros governadores, que precisam dar uma explicação para os seus próprios eleitores, para os seus próprios seguidores, seus próprios aliados, partidos políticos e assim por diante, porque como que eles vão justificar que João Dória, em tese, tem um plano de vacinação pronto, com data marcada para começar a imunizar a população e os outros governadores não? Então, isso naturalmente provocou muita repercussão. E é justamente pelo que a gente observa aqui em Brasília, o que motivou os governadores a saírem vazando todas essas informações enquanto a reunião ainda estava correndo. O bate-boca entre Eduardo Pazuello e João Dória, obviamente, não ajuda em nada, não acrescentou em nada, só deixou ainda mais evidente o quanto esses dois lados, nesse momento, não estão priorizando o que deveria ser prioridade para a população, que é esclarecer os critérios de vacinação, fornecer datas, explicar como vai acontecer o processo de aprovação e passar a segurança de que os critérios vão ser de ordem técnica. Isso tudo, claro, como vocês podem imaginar, acabou repercutindo bastante aqui em Brasília hoje. E um desdobramento que a gente tem sobre esse assunto é que a gente começa a ver muito mais intensa no Congresso Nacional uma articulação para intervir caso o governo federal tenha dificuldade em transmitir segurança sobre um plano nacional de imunização. Se o governo não esclarecer essas dúvidas rapidamente, não apresentar um protocolo de imunização que seja efetivo, com capacidade de transmitir confiança para os governadores e para a população em geral, o Congresso, num recado dado pelo próprio presidente Rodrigo Maia, vai sim começar a preparar o seu próprio plano. Lembrando que esse alerta já foi dado também pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o governo do presidente Jair Bolsonaro precisa agir mais rapidamente se não quiser ser atravessado por todos os lados, né, gente? É verdade, Clarice, é verdade. Até porque, como a Isabel falou, o ministro diz e não diz absolutamente nada. E não né? responde pergunta. A gente não tem respostas das autoridades sobre as dúvidas dos jornalistas, que são as dúvidas da população, sabe? Esse silêncio acrescenta no quê? Eu acho que, na verdade, é uma falta de respeito com as pessoas, porque a gente passa o ano inteiro com essa expectativa em relação à vacina. A gente começou a ver outros países já adotando o uso emergencial, como aconteceu hoje no Reino Unido, por exemplo. É claro que a gente tem expectativa sobre a nossa realidade aqui, mas a gente não está tendo respostas. E um prazo de 2 meses não é um prazo razoável para a população que está esperando. Não é um prazo razoável. E tá vindo, né, Clarissa, de um ministro
que tá na função, né, além dele ser militar, de ser um amigo pessoal do presidente da República, mas que veio com um carimbo de ser um especialista em logística. E é justamente o que está faltando agora. É a hora dele mostrar a logística, é hora dele mostrar esse comando operacional dele, né? Ele foi tão criticado por não ser da área da saúde, por não ser médico e tal, mas agora essa experiência está sendo necessária e a resposta não está sendo suficiente, né? Eu não sei o que é pior. Se é a gente ter essa falta de respeito com a população em relação a esses prazos, em relação a tirar dúvidas sobre o que está acontecendo em termos de discussões sobre as vacinas, ou a gente tem um prazo, como é o caso do governo aqui de São Paulo, que a gente não sabe se vai se cumprir, né? Um prazo do dia 25 de janeiro, dia de aniversário de São Paulo, uma data simbólica, poderia ser antes, poderia ser depois, a gente não sabe, mas escolheram essa data. E na prática, vai lá saber se vai ser cumprido ou não, né? Porque tudo depende do registro. Não, e gente, eu não sei vocês, mas eu imagino que sim. Quando eu soube que o ministro Eduardo Pazuello ia fazer um novo pronunciamento agorinha, né? Eu estava aqui me preparando já para entrar no ar com vocês e ficava aqui torcendo, falando, não, tomara que atrase um pouquinho, para que dê tempo de eu ver o que o ministro Pazuello vai falar, porque o que ficou a sensação ali, inclusive para vários governadores, era que o ministro da Saúde iria sair da reunião, mesmo tendo passado poucos detalhes aos próprios governadores a respeito do que vai ser feito, ele sairia, levaria um briefing ali, um relatório do que foi feito ao presidente Jair Bolsonaro, porque tudo precisa validar, né, gente? Depois da última reunião em que ele saiu, tomou alguma decisão e depois foi desautorizado, então já era de se imaginar que ele não desse nenhum passo sem autorização do presidente da República. E aí imaginei que agora, depois de validar qualquer sugestão com o presidente, ele voltaria a público para dar alguma informação concreta, ou pelo menos um esclarecimento a respeito desse prazo de 60 dias que não tem o menor sentido, o menor cabimento nas atuais circunstâncias. Em vez disso, foi correndo a declaração dele, quando eu fui ver, terminou, ele não disse nada, ele só procurou manter um marketing ali, uma propaganda em cima da vacina de Oxford, que é aquela na qual o presidente Jair Bolsonaro apoiou todas as suas fichas, e aí encerrou-se, então, o pronunciamento, que descrito ali como uma declaração apenas, explicando que não, ninguém vai abrir para perguntas, não estamos aqui para esclarecer perguntas. Então, essa mensagem que fica, que na verdade o objetivo foi um só, fazer uma manifestação com um objetivo estritamente político, de repassar, reforçar aquela mensagem dada pelo presidente Jair Bolsonaro essa semana, de que não, vamos vacinar a população, isso vai ser rápido porque em contraponto ao que tinha dito o João Dória, então nada mais foi do que mais um capítulo dessa briga política. Me parece que tanto a reunião de hoje, quanto a declaração do ministro, agora no fim da tarde, em minuto nenhum tiveram o objetivo de dar detalhes concretos para a população ou para os governadores. O objetivo foi fazer um posicionamento político de interesse do presidente Jair Bolsonaro. A gente só espera que essa disputa política de lado a lado aí, principalmente entre governo de São Paulo e governo federal, fique ao largo, né, e não atinja diretamente a Anvisa, que é de fato quem vai liberar, vai analisar e liberar todas essas vacinas, porque a gente discute, porque a gente tem que discutir, tem que planejar toda essa distribuição, como vai ser feita a imunização, por isso que a gente fala tanto de vacina, mesmo que não haja uma vacina ainda oficialmente aprovada, mas o negócio está no trabalho, ele está andando, mas depende da Anvisa aprovar. A gente espera que a Anvisa, né, não leve em conta essa politização toda, essa disputa de braços aí lado a lado de governos e trate a coisa de uma forma bastante séria e aprove antes de 60 dias, pelo amor de Deus. Clarice Oliveira, valeu mais uma vez pela participação conosco aqui nos Bastidores do Poder. Amanhã tem muito mais bastidores, muito mais conversa de cafezinho aí pra gente tratar aqui conosco e nossos ouvintes. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais.